Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer para vocês a devolutiva, tá? Agora do nosso questionário sobre o Baixo Império Romano. Eu só quero que vocês gravem a palavra migração, que foi bastante falada lá no CMSP. O que é migração? Migração é quando a pessoa sai de um lugar e vai morar em outro. Nessa época, né, na Idade Antiga, houve muitas migrações dos chamados povos bárbaros, eram chamados de bárbaros pelos romanos, né, os povos que não tinham o mesmo costume que os romanos. Então, esse povo, né, eram os hunos, os ostrogodos, os visigodos, depois a gente vai estudar cada povo desse. Então, eles saíam dos lugares onde eles moravam em busca de terras férteis. A população nessa época estava aumentando, então era preciso encontrar um lugar onde produzisse bastante, né, para alimentar todo mundo. O clima também faziam eles migrarem. De repente era muito frio, tudo congelava, ou era muito quente, então eles migravam de um lugar para o outro, né, sempre procurando terras férteis. Então, eu vou dividir a telinha aqui com vocês para a gente corrigir, fica bem melhor, mais claro, né? Eu falando pergunta por pergunta para vocês. Então, vamos lá. Foram 43 pessoas que responderam das 3 salas. E a primeira perguntinha, dessa vez eu não fiz pergunta, eu fiz afirmações com verdadeiro para responder se era verdadeiro ou falso, tá bom? Então, a primeira era, a grande dificuldade de administrar o Império Romano era o seu tamanho, pois era muito grande. Falso ou verdadeiro? 70% verdadeiro, ok, certinho. 29% falso. Era verdadeiro, né? Porque o Império Romano, ele era enorme, ele abrangeu a Ásia, a Europa, a África. Então, era um império de mais de 5 milhões de quilômetros, né? Então, ficava muito difícil de administrar um império desse tamanho. Segunda, o cristianismo também é considerado uma das causas do fim do Império Romano, verdadeiro ou falso? 59% verdadeiro, sim, exatamente, né? Porque nessa época, no Império Romano, a religião deles era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. E nesse momento, o cristianismo, que acredita em um só Deus, estava crescendo bastante. Então, esse povo, esse movimento do cristianismo, vai pressionar os imperadores para que seja, né, instaurado o cristianismo como religião oficial e para que esse povo também pudesse praticar livremente, sem perseguições, né, a sua fé cristã. Então, o cristianismo também é considerado uma das causas do fim do Império Romano, tá bom? 3. A invasão dos povos bárbaros é considerada uma das causas do fim do Império Romano, verdadeiro ou falso? 70% verdadeiro, né? Exatamente. As invasões bárbaras, os povos que eu falei anteriormente, né, chamados de bárbaros, eles vão adentrar o Império Romano, né? E a gente, às vezes, nem usa a palavra invasão, porque os povos bárbaros, aos poucos, eles foram sendo introduzidos no exército romano, nos empregos ali administrativos, na administração do Império Romano, né? Então, assim, não foi uma invasão, né? Foi também, assim, uma mudança que agregou, né, esses povos dentro do Império Romano e depois o resultado foi a queda do Império Romano, né? 4. Os bárbaros eram povos que tinham os mesmos costumes que os romanos, 61% falso. Exatamente, né? Hoje em dia, a gente pensa em bárbaro, quando a gente chama uma pessoa de bárbaro, é porque a gente acha que ela é uma pessoa grossa, uma pessoa rude, uma pessoa ignorante,
né? E nessa época eram chamados de bárbaros apenas os povos que não tinham os mesmos costumes que os romanos. Aí os romanos chamavam essas pessoas, esses povos de bárbaros, tá? Assim, tem um povo que os romanos não conseguiram conquistar, os egípcios, verdadeiro ou falso? 65% verdadeiro. Não, pessoal, está errada. É falsa essa afirmação, né? Porque os romanos, eles também conquistaram o Egito. Quando a professora fala que eles conquistaram parte da África, é porque eles conquistaram também o Egito. O Egito se encontra no continente africano, tá? A gente não pode esquecer isso nunca, tá bom? Então, pessoal, vocês viram que a gente está terminando, né, no CMSP, essas aulas de Idade Antiga. No próximo bimestre, a gente vai começar a estudar a Idade Média. Então, eu acredito que daqui umas 2 semanas já vai começar as revisões lá do CMSP, tá? E a gente já finaliza a Idade Antiga e inicia a Idade Média, tá bom? Dia 16 de outubro termina o quarto bimestre, então façam as atividades de vocês, não deixem para depois, para não ter correria, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, e se precisarem é só me chamar lá no WhatsApp e eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada.